Quando o estrategista erra, os soldados morrem. Abraham Lincoln quem disse essa frase. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Visão de Valor. A nossa nova temporada está ainda mais incrível, com convidados que falam do que vivem e vivem do que falam. Já quero te convidar a seguir, compartilhar, comentar, curtir aqui o nosso Visão de Valor. E detalhe, pega agora esse link, vai aqui embaixo, compartilhar e manda para o grupo da turma, do WhatsApp da família, do Zap da igreja, da empresa, da firma. Manda para geral, porque nós vamos ter hoje um papo muito, muito leve e de muitas estratégias compartilhadas por esse grande líder. E eu recebo hoje, em nossa Visão de Valor, o Gabriel Galvão. Fico muito feliz, meu irmão, por ter aceitado o meu convite. Obrigado, Alberto, pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar com vocês aí um pouco do nosso cotidiano, do dia a dia do empresário paraibano. Maravilha. Turma, para você que está aí do outro lado assistindo, porque, Gabriel, aqui é um programa que eu chamo a 3. Eu, você e a outra pessoa que está do outro lado da telinha. E eu sempre gosto de fazer esse link. Antes de falarmos dos grandes feitos, como que nasceu, entre aspas, o Gabriel Galvão? Você é de onde? Gabriel Galvão é um pessoense, sou de João Pessoa, nasci de uma família humilde. Eu tenho pais que são comerciantes. Meu pai era dono de um pequeno comércio, um restaurante. Então, a gente veio de uma origem humilde, né? E meu pai ele sempre disse que só podia deixar duas coisas para mim. Que seriam os princípios que ele tinha, que ele aprendeu com o pai dele, e o estudo. E assim iniciou a história de Gabriel Galvão, né? Comecei a trabalhar aos 14 anos para auxiliar meu pai ali no comércio dele. E a gente foi estudando. Pensei em ser historiador, fazer arqueologia, sim. Caraca. Algo nada... bem diferente do que você faz hoje. Que eu faço hoje, né? A gente pensou em seguir por essa linha. Cheguei a cursar, mas aí passei em Direito, comecei a cursar o curso de Direito. Me apaixonei de forma abduzida aí pela advocacia e estou aqui até hoje nessa empreitada entre advogar e ser empresário e ser um advogado empresário e, na verdade, pensando sempre nessa pegada business, né? Desde o escritório até os outros negócios que a gente tem. Hoje o escritório que vocês têm quantos colaboradores? A gente está com quase 50 colaboradores. Uma atuação já nível Paraíba, Nordeste, Brasil? Brasil. A gente tem... depois da pandemia houve um pouco dessa quebra, né, de barreiras regionais. Os despachos são feitos de forma virtuais, as audiências. Então, a gente hoje já tem uma atuação muito forte no Sudeste e em vários pontos do Brasil. Aracaju, a gente tem uma atuação muito forte também. Então, conseguimos aí quebrar as fronteiras do Nordeste. Gabriel, uma curiosidade. Você que vem de uma família empreendedora, começou a trabalhar jovem, fez a faculdade do Direito. E quando você chega no mundo dos negócios, é um universo distante do universo da academia, da faculdade? Completamente distante. A gente consegue enxergar que falta muito isso na academia, falta uma parte prática, falta a gente entender o que o mercado tem para oferecer, tem para entregar o profissional, que a gente não vê praticamente isso na academia. Então, quando eu comecei na minha vida profissional, logo nos primeiros anos, eu notei que eu tive um acréscimo de conhecimento, de experiência muito maior do que eu já tinha visto ou pensado em ter na academia. Hoje você tem algum nicho específico do escritório? Tem, a gente atua na parte empresarial. Hoje a gente atende só empresas. O escritório ele é bem nichado nessa questão. A gente só atende empresas e tenta trazer qualquer tipo de solução para o mundo empresarial. Seja uma captação de recurso, seja uma solução jurídica. A gente tenta abarcar todas as dores do empresário, né, dentro do nosso negócio. Nesse momento, atuando ainda, vamos falar sobre esse momento do advogado, né, do doutor Gabriel Galvão, né, vivendo do direito, posso dizer assim. O que é que mais chama atenção quando você decide atender empresários, principalmente no nosso mercado aqui paraibano? Tem algo, Gabriel, que te faz pensar assim poxa, Alberto, é aqui que o nosso trabalho realmente se consolida. Tem algum fator desse? Tem sim. Tem na verdade, diversos fatores que fazem a gente pensar que o trabalho se consolida ali. A gente trouxe uma visão muito diferente do que a advocacia tradicional ela tinha.
né? A gente trouxe uma visão, a primeira visão que a gente tentou implementar no escritório foi uma mudança interna, né? Uma mudança de dentro para fora. A gente tentou trazer a visão do empresário para o advogado. Então, hoje a gente até fala que não é um escritório de advocacia, a gente é uma empresa que presta serviços jurídicos. Então, houve essa mudança, essa virada de chave, né? Que a gente começou a pensar como empresário, né? Em ter uma pessoa, um responsável pelo sucesso do cliente, em ter um time meio comercial, em ter um gestor de produção, um gestor de pessoas. Então, a gente começou a entender como é que acontece um pouco o mundo, o universo business, e sair um pouco desse universo um pouco meio que engessado e cheio de protocolos de um escritório de advocacia. Até porque o cliente, eu acredito que ele fica muito na defensiva, né? Quando tá buscando um escritório ou buscando um advogado, ele fica naquela sensação. E você decidiu, então, quebrar esse paradigma. A gente decidiu quebrar isso desde de forma mais simples, da linguagem, né? A gente tenta evitar aquele juridiquês, a gente tenta fazer com que a sintonia e o diálogo entre o empresário seja franco. Eu não estou aqui para dizer a ele, você não pode fazer isso, a lei não permite isso. A gente não está aqui para fazer esse tipo de situação. A gente está para tentar achar soluções jurídicas. Então, às vezes, o cara, eu quero ir por esse caminho. Esse caminho aqui, a legislação fala isso. Mas vamos tentar aqui deixar de uma certa forma, né, avaliar os riscos e qual é a segurança jurídica de determinadas situações para que a gente possa avançar. E aí, porque de fato o mundo empresarial ele é muito criativo, né? Então a gente tem que se desdobrar dessa forma. Então não é só trazer a lei pura, né? Na verdade, a gente tenta fazer uma aplicação real naquela realidade do empresário. Uhum. E hoje você tem um regime, 50 colaboradores. Existe a possibilidade de quem está assistindo aqui, por exemplo, eu quero atuar como advogado, mas eu quero ter o meu próprio escritório, acaba que é uma dúvida e um desejo de muitos. Hoje, uma curiosidade, lá no teu time, é possível se tornar... Existe um plano de carreira já desenvolvido? A gente colocou, né, isso desde o começo, a essência do escritório era sempre de trazer tudo como muita família. Então a gente chama lá de família GCPIB. E desde o começo a gente sempre colocou as pessoas, os colaboradores, no centro do nosso organograma, né? E criamos aí plano de cargos, criamos distribuição de lucros. A gente tenta fazer, tem um programa de gestão da felicidade muito bem definido, com um software que vai medindo aí como é que tá, né, o clima organizacional do escritório. Então a gente pensa muito nas pessoas e eu sempre falo muito isso para os meus colaboradores. Eu quero que eles cheguem a ser meu sócio. Né? A gente tem uma mente muito aberta. Eu não tenho nenhum apego às minhas cotas societárias. Então eu quero que, de fato, alguém que venha fazer diferença e que venha somar na minha empresa, ela possa virar minha sócia. Isso aí é uma coisa que não é um paradigma para nós. Uhum. Eu me lembro, Gabriel, de um dos cafés que nós tomamos lá no seu escritório, que quero ressaltar, é uma estrutura muito bem apresentável, fica um dos principais prédios empresariais que nós temos hoje aqui na nossa cidade, no DCT, mas nem sempre foi assim, né? Não foi. Na verdade, começamos numa sala de quase 30 metros quadrados, eu e mais 2 sócios, mas a gente sempre teve uma visão de futuro muito forte. A gente já tinha o lugar do estagiário, o lugar da secretária, mesmo sendo nós 3, a gente já tinha essa estrutura meio que pensada e montada, porque a visão de fato era de crescer. Desde o começo a gente começou com um objetivo, com um propósito, e esses anos inteiros foram vários anos, até chegar a esse processo, né, de estar onde estamos hoje, com 50 colaboradores, num espaço bem confortável, bacana. Foi uma história. A gente saiu dessa sala menor, foi para uma casa antes, com a estrutura já um pouco melhor, mas ainda assim muito aquém do serviço que a gente prestava. Não transparecia o que seria o GCPIB, a gente imaginava isso, né? E aí, por uma questão de posicionamento mesmo, do mundo corporativo, de ir para um prédio bem corporativo da cidade, a gente fez esse investimento, né, de ter uma sede um pouco mais robusta. Acaba que a estrutura ela é o 12º jogador, né? Ela é. E vocês sentiram, agora uma curiosidade bem minha mesmo, assim, Gabriel. Vocês sentiram que nessa transição, né, de sair, entre aspas, de uma pequena estrutura, de uma casa num bairro, aqui no bairro da Torre, não é isso? No bairro da Torre, quando vocês decidem ir para o empresarial, como que tu percebeu o mercado avaliando vocês, assim? Os clientes se assustaram, o mercado disse, opa, agora os caras cresceram de verdade. Teve alguma coisa nisso? Teve.
na verdade, dois lados, né? Teve o lado da advocacia, os advogados, eles começaram a nos enxergar de forma diferente. Talvez a gente estivesse fazendo um trabalho até meio silencioso e, de repente, a gente mudou para uma estrutura que é bem robusta e todo mundo... Caramba, os meninos estouraram, né? Um pensamento mais ou menos dessa natureza. Mas também teve um posicionamento do empresariado, né? Como você falou, é o 12º jogador. Talvez ele não ganhe o jogo, mas pelo menos ele desempata. Então, assim, a estrutura, ela nos proporciona isso. Eu acho que tudo que inspira um pouco de sucesso também tende a encantar as pessoas, né? Então, lá a gente fez de uma forma que a experiência do cliente, ela tá muito viva. Então, acho que você percebeu, desde a xícara, ela é personalizada, ela é toda delicada, o cheiro é muito peculiar do escritório. Tudo a gente pensou para atender o cliente da melhor forma. Então, eu tenho certeza que isso faz a diferença. Maravilha. Hoje não dá para, de fato, desprezarmos essa percepção, né? Como você bem destacou, tem que passar sucesso. Tem que passar tem sucesso. Que passar credibilidade. Até porque a própria profissão do advogado, ela já inspira um pouco disto, né? É normal nós olharmos o doutor advogado, né? O doutor, então, já traz essa postura da autoridade, da credibilidade. Traz sim. A gente tenta até desmistificar um pouco isso. A gente tenta trazer os doutores, mas, assim, com um viés bem empresarial, né? Nós somos, assim, de fato, pessoas que têm a cabeça bem aberta para esse tipo de sentimento, pensamento, business. E, assim, de fato faz a diferença. Quando o cliente vê ali que, quanto esmero no trato, quanta delicadeza em tudo que é desenvolvido no escritório, com certeza essa pessoa vai cuidar muito bem do meu processo, né? Então fica essa percepção. Maravilha. Hoje, atuando também como empresário, né? Não especificamente pautado no direito, você decidiu em que momento, na verdade, Gabriel, você decidiu trazer um movimento de empresários aqui para o nosso estado, que é o LEAD, né? Eu tô curioso, como é que um advogado do universo tão tradicional, posso dizer assim, diz, poxa, agora eu vou me posicionar aqui? Cara, foi engraçado, porque foi durante a pandemia, a gente descobriu e na verdade, entendemos que servir, né, é a melhor forma de fazer qualquer tipo de relacionamento. E a gente começou a servir os empresários dessa forma, né? Tirando a ansiedade deles sobre as MPs que estavam por vir. E aí a gente começou a ver que eles queriam mais. E a gente começou a entender de que tínhamos que ter um braço de capacitação. E a gente começou a desenvolver alguns eventos, né? Que não tinha nada a ver com o tema jurídico, não era sobre análise de uma lei ou nada. Temas como totalmente marketing, fora da curva. Totalmente diferente. Eu acho que até o mundo jurídico pensou, esses caras tão malucos, tão devaneando, né? A gente começou a trazer temas como marketing, vendas, como algumas dores que os empresários apresentavam, trazendo gente realmente relevante, né? Inclusive da KLA, a gente chegou a trazer o Marcelo Ortega. E a partir desse movimento que a gente foi fazendo, foi ficando muito vivo, né, dentro do nosso escritório, do sentimento de todos, que a gente precisava ter um ecossistema. A gente precisava ter braços para além do jurídico, né? A gente precisava de um braço educacional, de um braço de network. E aí, num desses eventos, eu recebi a visita aqui do Jean Valério, que é o presidente do LEAD no Rio Grande do Norte, e me convidou gentilmente a ir a São Paulo, conhecer o movimento e conhecer também o João. A gente conversou, alinhou e decidimos trazer o LEAD para Paraíba para desenvolver esse trabalho. É um trabalho que a gente vem fazendo aqui debaixo de 3 grandes pilares, basicamente, né? A gente trabalha o network, que é básico, qualquer grupo empresarial ele tem isso, o relacionamento, só que a gente trabalha de uma forma muito genuína, a gente gosta muito das relações verdadeiras e não simplesmente aquela troca de cartão. Aquele assédio, né? Aquele assédio que o empresário um pouco mais high ticket, ele sente, né, quando ele vai num grupo empresarial. A gente tentou trazer um grupo exclusivo que trouxesse esse relacionamento de fato genuíno, que as pessoas pudessem trocar suas dores e pudessem crescer, né, com essa troca. Um outro pilar que trouxemos também foi da capacitação mesmo do gestor empresarial. Então a gente já trouxe temas aqui sobre governança corporativa, sobre gestão da felicidade, tem a NR1 que está para ser implementada, então a gente vem preparando, né, os executivos para receber esse tipo de conhecimento. E também um braço muito importante que, para mim, o pilar principal, né, foi o que me fez, inclusive, ficar
bem apaixonado assim pelo movimento, que é um pouco diferente do que acontece em outros movimentos, que é a cidadania empresarial. Então, quando a gente trouxe esse diálogo entre os setores, né, o setor público e privado, já fizemos eventos com diversos secretários, alguns gestores. Então, quando a gente vê essa troca do setor produtivo com o setor público e a gente vê que um pode contribuir com o outro, isso é fantástico, né? A gente consegue enxergar que a cidadania empresarial ele é o caminho, né? O empresário ele tem que pensar um pouco fora das quatro linhas ali da sua empresa e pensar de forma macro, entender, né, o que é que o gestor tem pela frente, qual o planejamento que ele tem para a cidade, para o estado. Entender qual é esse movimento, qual é o movimento que ele tem que estar atrelado a isso é muito importante. E o gestor também tem que ouvir quais são as dores e as necessidades do empresariado, porque quem fortalece, quem gera emprego, quem gera renda é o setor produtivo. Exatamente. O setor privado ele precisa estar mais vivo dentro do mercado de um modo geral, né, Gabriel? E a gente percebe que aqui no mercado paraibano, como paraibanos que somos, a classe empresarial ela ainda se comporta de forma muito tímida, né? Eu me lembro que os primeiros eventos que nós produzimos aqui na cidade 12 anos atrás, o empresário ficava naquela situação de não querer se expor, de não querer se relacionar, muito preso aí, trancado dentro da sua própria empresa. Esse foi um grande desafio que a gente teve em 2024, né? De que o empresário ele pudesse perceber e essa elevação de consciência que a gente tenta fazer da importância desses grupos empresariais, não só o LEAD, mas a associação comercial e outros grupos de network. Eu acredito que o paraibano ele ainda tem a evoluir um pouco nesse sentido, entender qual é a real função desses movimentos, entender como esses movimentos podem ser fortes, né? Então a gente tem em São Paulo, no Sudeste, enfim, em outras regiões, movimentos que são muito fortes, que têm uma voz muito ativa perante o setor público, e eu acho que isso a gente tem que trabalhar aqui na nossa capital. Você percebe que a turma tá querendo isso aqui, Gabriel? Eu percebo. Cada vez mais eu percebo. Eu percebo que as pessoas estão procurando esses movimentos. Eu percebo que as pessoas estão querendo se capacitar mesmo, né, nos temas que são trazidos por esses eventos. Então eu percebo que o movimento tem se iniciado. Tá. E para quem tá nos assistindo, você hoje faz muito essa posição do criar conexões. O que você percebe que poderia ser uma dica rápida aí para quem está nos assistindo para aumentar essa sua performance de network, conexão? Cara, como eu falei, uma percepção que a gente trouxe muito viva no escritório e eu aplico muito na minha vida é de serviço. Servir de forma genuína e sem esperar nada em troca. Boa. Porque às vezes quando você é muito intencional, né, você acaba parecendo um interesseiro, e o ser humano ele tem uma sensibilidade muito forte para perceber interesse. Então, quando a gente trabalha um pouco diferente, quando você serve sem esperar nada em troca, quando você começa uma relação dessa forma, eu acho que o network ele é mais genuíno, né? Eu acredito que quando há um interesse muito forte, a gente é como tubarão, né? Não pode ver sangue que à distância a gente consegue identificar. Então, o ser humano é assim, quando ele vê alguém interesseiro à distância, ele já começa, aquele cara quer me vender, aquele cara quer isso, quer aquilo outro. E quando eu começo a me relacionar, eu nunca falo do meu produto, eu nunca falo do que eu tenho para vender, do que ele pode se filiar ou pode ser meu cliente no escritório. A gente nunca começa uma relação dessa forma. Eu começo uma relação genuína, tentando ajudar com alguma dor, tentando auxiliar, fazer pontos. Eu adoro fazer essas conexões. Né? Exato. Eu tô com uma dor assim, tô com a necessidade disso. Rapaz, eu pensei nisso. Eu já começo a pensar ali como é que eu posso ajudar sem esperar nada em troca. E aí, naturalmente, a lei da semeadura, ela nunca falha. Nunca falha, né, Gabriel? Naturalmente, às vezes demora 1 ou 2 anos, mas aquelas pessoas normalmente voltam a me procurar e estão precisando do meu serviço ou de alguma coisa desse tipo. E sem oferecer absolutamente nada, a gente consegue ter essa venda. Maravilha. Para você que tá aí do outro lado, escutou o que o Gabriel falou? Seja interessante e não interesseiro, porque o negócio ele vai acontecer naturalmente. Uma hora chega a hora, né, Gabriel? Uma hora chega a hora. Uma curiosidade agora. Como que você faz essa gestão? Porque são 2 ecossistemas distintos que demandam desafios, equipes, gestões bem diferentes. Como que você, Gabriel, consegue tocar essa empresa, que é o LEAD, e também o escritório? Cara, tem várias nuances, né? E não é só a empresa e o escritório, a gente também tem a família, o estudo, boa. a atividade física. Eu aprendi muito nos últimos anos a gerir tempo,
fazer a gestão do tempo. Então eu hoje sou muito meio que organizado, metódico. A palavra é exatamente essa, metódico. Eu sou bem metódico. Então trago tudo bem definido do que eu vou fazer hoje, do que vai acontecer no meu dia, ao longo do meu dia. Obviamente tem projetos que vão ser um pouco mais... tomar um pouco mais de tempo, a balança vai pesar mais para eles. Por exemplo, o lead, a gente quando decidiu trazer, eu tive que me esvaziar de atividades que eu assumia no escritório, de algumas atividades, mas a gestão a gente sempre está ali fazendo a várias mãos. Mas eu tive que me desvencilhar um pouco para poder tocar esse projeto, porque ele exigia um pouco mais de tempo, né? Mas a gente sempre tenta fazer essa gestão do tempo. Eu tento dividir minhas atividades por bloco de tempo. E aí eu consigo trabalhar um pouco tudo isso nas 24 horas. É um malabarismo. É mais ou menos isso. Né, para poder aí. Exato. Ontem mesmo a gente teve uma reunião pela manhã, 5 horas de reunião. Caraca. Quase 5 horas de reunião. E aí à tarde eu já tive que ser o presidente do lead, né? Tá no evento, tá num painel lá no evento. Então a gente tem que se dividir como dá, da forma como dá. E aí por isso que eu preciso dividir muito bem os blocos de tempo. Maravilha. Hoje o lead tá há quanto tempo aqui com você? 1 ano. Um ano. É novo, é recente. Expectativa para os próximos meses aí? Cara, expectativa muito alta. Até porque no próximo mês a gente vai fazer uma imersão em São Paulo. Eu tô levando 25 empresários, mais ou menos, 20 a 25 empresários para São Paulo. Então a gente vai fazer uma imersão muito bacana, conhecendo diversas empresas lá, como IBM, Google, Magazine Luiza. Falei ontem com a Luiza Trajano, vai nos receber lá. A XP, o Guilherme Bitmol, vai nos receber lá. E vai ser legal porque a gente vai entender um pouco, não é só sobre uma estrutura física ou tirar uma foto com alguém, mas é entender um pouco como é que foi a jornada desse empresário, como é que ele chegou a esse ponto, quais são as dores que ele teve, como é que funciona o negócio dele. Então, esse evento tem me gerado, né, uma expectativa muito grande. Eu acho que vai ser um divisor de águas, inclusive, assim. Eu acho que a partir disso vão vir outros eventos dessa natureza. E a ideia é sempre fortalecer a economia paraibana. Nunca é levar empresário para investir em São Paulo, muito pelo contrário. Eu quero que os empresários de São Paulo invistam aqui, né? Invistam na Paraíba. Mas a ideia é de que a gente consiga entender esse mundo dessas empresas multinacionais, que a gente consiga visualizar como eles fizeram, que isso é importante, né? O como, e possam replicar isso aqui na Paraíba. Não, é verdade. E parabéns por essa vocação, vou chamar assim, né? E por esse desejo, porque de fato o nosso mercado paraibano ele vem crescendo, sim, mas ainda nós estamos bem atrás do que deveríamos estar em vários setores, né? A figura da governança, a figura da própria associação familiar é um desafio que nós temos muito aqui. grande. A própria mão de obra, ela sofre nesse momento com muito reflexo da própria postura do líder, né? Então, quando eu comecei a entender mais a importância do líder, eu pude perceber que, de fato, ele é a primeira pessoa a ser desenvolvida. Com certeza. E na prática, ele nem quer ser desenvolvido, né? Então, quando eu conheci, pessoal, o Gabriel, eu disse, poxa, mais um cara para ombrear aqui comigo, para a gente poder fomentar e transformar esse nosso mercado, que é muito competitivo, que é muito rico, né, Gabriel? Mas é exatamente esse cenário que você falou. A gente tem que trabalhar muito a cabeça do líder empresarial paraibano para que ele entenda de que ele é a inspiração dos seus liderados, né? Que ele entenda que ele é quem vai direcionar para onde a empresa vai, né? Para o que ele pode fazer para que o time performe melhor. Então, essa mudança de mentalidade está acontecendo, né? A gente sabe que está muito longe de ser o ideal. Os temas ainda precisam ser muito discutidos aqui e as capacitações precisam acontecer, mas é um movimento que tem acontecido de forma interessante, né? A gente está vivendo um momento extremamente pujante da Paraíba, de João Pessoa especialmente, então a gente tem que aproveitar esse momento, capacitar nossa mão de obra, ter líderes que realmente criem uma estabilidade socioeconômica no nosso estado. Boa. É verdade que um advogado tem que ser um vendedor? Todo mundo tem que ser um vendedor, não só um advogado. Mas a gente tinha muito esse preconceito, né? Eu tive muito medo disso, Alberto. Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha medo de ser confundido. Eu não posso bater na porta de um cliente porque vai parecer que
eu sou um vendedor de Bíblia, né? E o advogado, ele tem aquela cerimônia e a gente tem que ser vendedor. Na verdade, todo mundo é vendedor, né? Você se vende para sua esposa, para sua namorada, você se vende uma ideia para um sócio, você é vendedor, todo mundo tem que ser vendedor nato, né? O advogado, a gente tem uma restrição no código de ética, a gente não pode ter esse comercial muito ativo, mas eu acredito que a gente consiga vender com nossa autoridade, consiga vender com o nosso posicionamento, a gente consiga vender com o nosso relacionamento, mas a gente é, acima de tudo, um vendedor. Maravilha, gostei. Todos somos vendedores. E, Gabriel, nesse período de pandemia, eu iniciei um projeto que eu nem saberia naquele momento aonde ia dar, mas transformou num livro que eu vou te presentear. Meu novo livro, Dica de Elevador do Marinho. Gabriel, esse projeto aqui se tornou muito especial para mim, que primeiro ele nasceu de forma muito despretensiosa. Eu estava no elevador do meu prédio, eu moro no 11º andar, a garagem no S2, dá exatos 20 segundos. E aí eu peguei meu telefone e no certo dia gravei uma dica, no segundo dia outra dica, na terceira dica, Gabriel, eu já soltei um Dica de Elevador do Marinho. E aí eu postei por 8 semanas, 8 dias aí, até que o diretor da São Brás, o Valber Santos, me ligou. Pô, tô vendo suas dicas, cara, estão muito bacanas e tal, direto ao ponto, sem mimimi. E eu quero que você faça dicas exclusivas para a indústria São Brás, que eu vou iniciar nosso dia de venda sempre com as suas dicas. Gabriel, eu nem sabia como precificar, posso dizer assim. Aquilo que nasceu de forma despretensiosa se tornou ali um negócio. E eu comecei a gravar, porque para quem tá assistindo pensa que fazer um vídeo de 20 segundos é 20 segundos, só que não. Tem que gravar várias vezes. Eu precisava ali entregar algo realmente à altura do cliente que estava me contratando. O síndico do prédio ligou para minha esposa, Gabriel, e falou assim: Ediclésia, tá tudo bem com o Alberto? E a época era pandemia, né? 2020, 2021 e tal. Tá tudo bem com o Alberto? Ela disse: tá, seu João. Ele disse: não, tô preocupado. A gente viu pelas câmeras, o Alberto entra no elevador, sai, sobe, desce, entra novamente e tal. E o que tá acontecendo com o Alberto? Ela falou: não, seu João, é o trabalho dele. Aí ele disse: trabalho dele? Ela disse: ela mostrou um vídeo, ele depois mandou: ó, continue gravando que até eu tô gostando. Pois bem, Gabriel, nasceu o livro Dica de Elevador, as dicas que mais viralizaram eu coloquei aqui nesse livro e olha que bacana. É um livro onde você não vai comprar para ler do início ao fim. Ele vai ser o teu guia. Por exemplo, aonde você abrir, ele dá uma dica. Vamos fazer uma dinâmica rápida aqui. Quando você falar pare, eu paro. Pare. Dica 13. Você ganha por vendas. Vendedor não ganha por esforço, mas por resultado. Quanto do seu tempo está focado em vender? E aqui eu trago um plano de ação com 5 passos para que você possa aplicar essa dica e ter realmente bons resultados. Eu quero te presentear. Obrigado, Alberto. Com a edição. Pode ter certeza que eu vou utilizar aqui. E eu achei bacana, né? A ideia não é só a dica, né? Tem a parte prática de como executar a dica, né? Gabriel, esse livro ele está se tornando um manual de vendas. Eu tenho empresas que estão comprando esse exemplar para presentear o time de vendas. E aí eu autografo cada um deles. Pronto, acabei de enviar 50 livros para uma distribuidora de alimentos lá de Santa Catarina. Bacana. Que me segue na rede social e diz: pô, Alberto, eu quero um Muito livro bacana. para Muito presentear bacana. o time. Ó, o papo é bom. O tempo passa e a gente nem percebe. E a cada temporada, Gabriel, eu faço uma dinâmica para trazer uma reflexão não só para quem está nos assistindo, mas principalmente para a gente que está aqui gravando, participando também, e principalmente para o convidado. E nessa temporada, a dinâmica é a seguinte. Sabe aquele plantão que a Rede Globo sempre fazia pam, 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 e todos param e sabem que ali está vendo uma notícia bombástica, de muita importância, de muita relevância. Lembra disso? Com certeza. Então, Todo mundo parava, né? Todo mundo parava, né? Imagine, Gabriel, que nós teremos agora esse mesmo plantão e o mundo vai parar. As 8 bilhões de pessoas no planeta Terra irão receber um vídeo, uma mensagem de até 1 minuto do Gabriel Galvão. O que você falaria nesse 1 minuto? Mas calma que eu vou dar tempo de você pensar em uns segundinhos enquanto eu dou um recado aqui, tá bom? Vai pensando. Ó, tá gostando? Curta, comente, compartilhe, envie para todo mundo, porque esse episódio, como eu falei no início, é de gente que fala do que vive e vive do que fala. E já imaginou ter a sua história contada aqui no nosso Visão de Valor? Que tal? Manda agora uma mensagem no meu Instagram, albertomarinho.vendas, contando um pouquinho da tua trajetória e quem sabe você não estará aqui
batendo esse papo, trazendo a sua visão de valor. Eu quero conhecer a tua história. E vamos agora para o nosso plantão com ele, Gabriel Galvão. Close, câmera, mensagem. Se eu pudesse dizer uma mensagem, né, para todo mundo, eu acho que seria: sirva, faça o que você ama, porque é muito difícil você acordar todos os dias e não fazer o que você ama, e viva não para impressionar, mas para impactar, porque eu acredito muito nisso, né? Acredito muito que todas essas conquistas, quando a gente se vai, ficam, né? E o que realmente fica aqui na Terra é o legado que a gente deixa. Então, vamos viver menos para impressionar as pessoas e viver mais para impactar as vidas, para transformar as vidas. Eu acho que seria mais ou menos isso que a gente diria. Ah, maravilha, senhoras e senhores. Gabriel, mensagem forte, gostei. Gostei de verdade. Obrigado. Gostei pra caramba. Meu amigo Gabriel Galvão, muito obrigado por ter aceitado o nosso papo. Eu que agradeço, meu amigo. Foi maravilhoso. Conte conosco, conte comigo em particular. Te desejo ainda mais saúde, prosperidade e que os projetos do LEAD, do escritório, possam a cada ano se tornarem ainda mais incríveis, meu irmão. Obrigado, Alberto. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui do trabalho, do LEAD, do escritório. A gente fica muito honrado em trocar uma ideia com pessoas que estão com o mesmo propósito que a gente, né? Um propósito de fortalecer a Paraíba, o empresariado paraibano. Então, isso é muito rico pra gente e é imprescindível para o nosso estado. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, parabéns pelo podcast, e é muito bom participar aqui. Maravilha, muito obrigado. E para você que acompanhou, curta, comente, compartilhe, assista quantas vezes você quiser. E eu quero te encontrar no nosso próximo episódio. Obrigado!